Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, mais uma vez, o meu abraço. Eu sei que hoje é dia de festejo do carnaval, que Vitória da Conquista tem um carnaval mais ou menos, né? Mas nós temos que continuar o nosso trabalho, que é comentar sobre política, sobre economia, sobre cultura. E você que está aí do outro lado, você pode até sugerir também um comentário para a gente aqui. Eu sei que eu estou devendo aqui alguns comentários que as pessoas me pediram, mas é que eu não tive tempo ainda de fazer a pesquisa. Mas você pode sugerir: Paulo Nunes, comenta sobre isso, comenta sobre aquilo. Aí, se eu não entender bem o assunto, eu tenho que estudar para falar, né? Mas não vamos ficar aqui atirando para os quatro cantos, achando que a gente sabe de alguma coisa sem saber. Não pode. Mas, meus caros e minhas caras, vamos voltar a falar da sucessão municipal em Vitória da Conquista. E aí eu quero dizer aos senhores o seguinte: a prefeita Sheila Lemos, ela só vence as eleições de 2024 se ela disputar com a vereadora Lúcia Rocha. Se a disputa for entre Sheila Lemos e Valdenor Pereira, a prefeita Sheila será derrotada. Eu vou falar algumas coisas sobre isso e o porquê que eu tenho essa conclusão. Agora, não me peçam números nem outros dados, porque eu não posso correr o risco aqui de sofrer um processo. Mas, meus caros e minhas caras, eu quero raciocinar com vocês a partir de alguns argumentos que eu vou colocar aqui e agora. Mas antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. É de fundamental importância para nós chegarmos aos 3.000 inscritos. É uma luta grande, né? Nós estamos dependendo de 228 e não 222, como eu falei. 228. Peraí. 228 ou 222, não importa. Estamos precisando aí que esses dois podia aparecer agora, assim, depois desse comentário, a partir do momento que vocês tomarem conhecimento. Então, vamos aqui ao assunto. É simples, viu? É só, tem lá um botãozinho inscrever, você clica ali e está inscrito no canal. Mas é tão importante quanto apertar o sininho das notificações. Por quê? Porque nem sempre eu consigo mandar pelo WhatsApp para todo mundo. Eu não tenho essa condição. E se você receber direto do YouTube, você vai optar se vai ver ou não, assim como faz comigo, só que o YouTube é uma máquina e eu sou uma pessoa humana, e aí então eu posso errar. O que eu falei aqui sobre essa questão do desenvolvimento das candidaturas de Vitória da Conquista? Antes disso, de tu falar sobre esse assunto, eu preciso falar de que o fato de eu comentar as três principais candidaturas, isso não quer dizer que eu não tenha apreço pelas outras candidaturas que existam. Quero dizer aqui claramente uma coisa. Existe um grupo chamado Reage Conquista ou Avança Conquista, coisa nesse sentido, que tenta juntar alguns candidatos que numericamente, ou aliás, que não tem assim o que eu podia dizer para não cometer um erro, não tem ainda a mesma força, o mesmo prestígio que tem as três candidaturas postas, que eu cito como principais: Sheila, Lúcia e Valdenor. Claro que eu tenho que registrar que existe um advogado, um contador com experiência em prefeituras, que tem uma visão moderna de Vitória da Conquista para um avanço que eu confesso que o guru, a melhor cabeça pensante de Vitória da Conquista, tinha desprezado a ideia que era o nosso querido José Pedral Sampaio. Ele entendia que a Zona Norte teria que ficar do jeito que está por conta da Serra do Piripiri, porque ele entendia que o crescimento da Lagoa das Flores, se avançasse mais um pouco, a Serra do Piripiri iria desaparecer. Apesar disso, ele explicitou para mim um projeto
onde se abria uma grande avenida em mão dupla, vindo da Lagoa das Flores. Olha que coisa doida, né? Da Lagoa das Flores e terminaria ali no cemitério de Sucupira, que é o mausoléu do Clube Social Conquista, que está ali jogado às traças há 7 ou 8 anos. Bom, numa conversa que eu tive com ele, Zica, a sua esposa, foi que chamou a atenção do senhor Pedrão. E a avenida? Ele disse, não, deixa Paulo quieto com isso aí. Isso foi no passado, não vamos fazer mais. Não adianta mais. Apesar disso, ele fez um projeto ultra avançado para projetar a Vitória da Conquista para 2050, 2060, que consiste, e eu faço questão de passar esse projeto, se eu conseguir recuperar, porque pegaram lá no meu escritório, o cidadão que pegou é meu amigo, mas agiu de maneira irresponsável comigo e deu para uma pessoa que nem de mim gosta. E essa pessoa está segurando o projeto até hoje com ele, sem nenhuma razão. E esse projeto consistia em quê? Em abrir uma avenida gigantesca, em mão dupla ou tripla, ligando o distrito de José Gonçalves ao Bate-Pé, né? E ligando o Bate-Pé à Ponta da Estiva. A mesma coisa fazendo de São Sebastião em direção à Barra do Choça, ligando pós-Estiva. Ou seja, ele entende que a cidade vai crescer nessa direção. Ora, o fato de ligar São Sebastião e José Gonçalves, eu acredito que vem combinar com o projeto de Marcos Adriano. Marcos Adriano quer fazer e coloca as condições e são viáveis, sinceramente, de se construir em larga escala, exatamente a partir da Caiçara. Vocês devem conhecer aí, Pedra Branca, Caiçara, José Gonçalves, até chegar ali perto de José Gonçalves, que já tem loteamentos ali, já tem condomínios ali também. Então, não implicaria necessariamente na destruição da Serra do Piripiri, notadamente o Poço Escuro. Claro que alguma coisa tinha que ser preservada no lado do Ibirapuera, porque aquelas matas, que foi uma boa obra que fez o prefeito Murilo Mármore, de plantar ali para que aquilo não avançasse. Então, se houver um controle, você pode fazer isso, porque senão vai desaguar tudo aqui no centro da cidade, que não tem estrutura, como não tem até hoje. A cidade está cheia de buraco, por quê? Porque a cidade não tem estrutura para receber tanta água no final da sua bacia, que é exatamente o centro de Vitória da Conquista. Tem solução? Tem, mas custa muito dinheiro. Ora, se com tantos milhões de dinheiro emprestado, o último governo de Conquista só fez bagunça com aquele convênio, verdade ou não é? O jornalista Anderson Oliveira, ele colocou aí essa semana uma matéria mostrando lá a bagaceira do gasto de 30 milhões de reais no convênio, e o povo de Conquista não sabe quanto se gastou para recuperar todo ano aquela coisa. Você não sabe, por exemplo, quanto a Prefeitura de Conquista gastou para tapar aquele buraco da Avenida Brumado, que eu mostrei também no blog do Paulo Nunes, no canal do Paulo Nunes, e outros blogs também mostraram que cabia tranquilamente uma carreta. O cidadão podia esconder uma carreta ali que não teria problema algum. Sem falar nos pequenos buracos que estão além da Jorge Teixeira. É bom frisar isso, porque se a gente quiser algum tipo de pavimentação ou de recapeamento bom, a gente tem que transferir o Colégio Sacramentinas lá para a zona rural. Ou então transferir as Sacramentinas para o Ibirapuera, para o Bairro Brasil, né? Talvez assim, quando as madamas fossem buscar os filhos, aí teria a ruazinha com asfalto, que se bem que o asfalto, o recapeamento,
feito na Jorge Teixeira é de quinta categoria. Mas o povo de Conquista queria saber quanto gastou ali. Ninguém sabe, porque não tem informação. A Prefeitura de Conquista está fazendo uma obra na Rosa Cruz, que foi uma avenida construída por Pedral como envolvente, e é realmente envolvente Vitória da Conquista, ele chamava isso de envolvente, são estruturantes, né? Que recebeu R$800 mil da empresa que vai fazer um supermercado, está construindo, e vai fazer também uma grande confusão, porque o que foi feito, o que está sendo feito, não vai resolver absolutamente nada. Por quê? Você vai ajeitar um pouco a rua, mas o que é fundamental ali é o controle da quantidade de carros que a Constituição brasileira dá o direito de ir e vir às pessoas, então você não pode controlar quantos carros vão entrar naquele mercado. E aí, aquele gancho que tem ali, onde era o caneteiro de ACM, aquilo vai virar um inferno. A mesma coisa lá em cima, então não adianta ninguém remendar, não, porque vai dar tudo errado. Aí tiraram aquele miolo que dava em direção frontal a Sacramentinas e a uma farmácia que tem, não sei se é Pague Menos, aí colocou 10 metros mais baixo. Aí você vai dobrar do mesmo jeito, enquanto isso tem aquelas pessoas que sobem ali do lado contrário do Centro de Cultura e vai enganchar da mesma maneira. Ah, vai botar semáforo? Vai. O semáforo vai ajudar um pouco, mas não conseguirá resolver o problema do acúmulo de veículos que vai tomar conta daquele lado. Porque, apesar do asfalto colocado na Jorge Teixeira para agradar as madamas das Sacramentinas, não as freiras, todo respeito às irmãs da feira, que eu levei lá pelo menos 10 anos na minha vida, indo e voltando, levando as minhas filhas para lá, mas as pessoas que vão pegar os filhos ali, aí a prefeita ficou assim preocupada, esse pessoal rico vai ver o buraco e tá ruim, aí vamos lá arrumar. Bom, dizendo isso, o que eu quero falar é sobre as candidaturas. Daí então tem essa candidatura de Marcos Adriano, mas tem também a candidatura de Romilson, e Romilson dessa vez ele consegue ter 2 candidatos no partido dele, que é o PP. Que lá em Salvador está aliado a Bruno Reis, à direita, mas o deputado, que é o guru de Romilson, está doidinho para sentar com Jerônimo. Provavelmente o PT vai cerrar fileiras com Valdenor Pereira. E aí, então, ninguém sabe o que vai acontecer com a candidatura de Romilson. E Romilson também já, eu não sei se ele falou, mas eu recebi a informação que ele estava caminhando para Lúcia Rocha. Não importa. O fato é que eu quero dizer que tem essa candidatura e tem uma outra candidatura de um cidadão do Piauí, que morava no Rio de Janeiro, que está aqui, que chama Washington. Esse moço, ele acha que pode ser prefeito de Conquista sem problema algum. E ele coloca sua candidatura. Mas juntaram-se, todos. Romilson, o Washington, a Marcos Adriano, e fizeram um grupo, e nesse grupo tinha também Lúcia Rocha. E ficou definido que no final o grupo todo apoiaria uma candidatura só. Eu não sei se eu disse aqui, mas se eu não disse, eu disse no blog. Não ia dar certo, por quê? Porque Lúcia Rocha é a mais forte de todos, então os outros iam fazer o quê? Esteira? Não iam. Daí, então, vejo o Marcos Adriano com vontade de ver seu nome testado, é o mais jovem candidato a prefeito de Conquista, eu acredito até que seja mais novo do que Pedral quando foi candidato pela primeira vez, que só tinha 36 anos. E aí, então, você tem esse bolo ali, que divide, no meu entender, a quarta parte da fatia eleitoral de Conquista. Então, o que é que eu entendo?
que tem a candidatura de Valdenor Pereira como uma parte, Lúcia Rocha a outra parte, Sheila Lemos a outra parte, e no caso que eu falei a quarta, não, a quinta parte, porque tem a candidatura do Coronel Ivanildo, que a gente não tem como saber qual é o tamanho, não se sabe se a candidatura do coronel será maior do que esse grupo que eu coloquei para quinto, que pode ser quarto, e que nós só poderemos saber a partir do momento que o coronel colocar a disponibilidade do seu nome na rua. E daí, então, se tivermos alguma pesquisa com essa quantidade de candidatos, teríamos uma ideia melhor de saber quem, na verdade, é o candidato. Tem um amigo, por exemplo, que confabulou comigo a vontade de fazer uma pesquisa no mês de março. Mas eu tenho um problema com Vitória da Conquista, porque Vitória da Conquista tem uma mania de achar, e não é o caso do amigo, que eu nunca fiz pesquisa, nossa empresa, eu não. A Hoje em Data nunca fez pesquisa para ele. E eu acredito que ele não tem o mesmo pensamento. Mas aqui em Vitória da Conquista, os políticos adoram entender que pesquisa é produto de feira 5 horas da tarde. E o cidadão fala, não, mas você podia cobrar tanto, você podia cobrar... Não, não podia cobrar nada. Você entra numa loja e fala para o dono da camisa que vai vender que ele é que tem que botar... Você coloca o preço na camisa, você leva se você quiser. E, na verdade, o Hoje em Data não cobra pesquisa cara. Viu, meu amigo, e sempre colaborador e meu amigo do peito, deputado Jean Fabrício. Porque Fabrício, ele diz o seguinte, Paulo Nunes, com Hoje em Data dele, não erra uma, agora cobra caro demais. E ele mesmo disse o seguinte para mim, eu fiz 4 pesquisas, gastei o dinheiro todo e vou ter que fazer a quinta com você, porque eu não tenho sossego, eu não sei se está certo. E a gente já provou para ele assim, acho que umas 10 vezes que ele estava errado. Bom, dizendo isso, é o que você tem para escolher em Vitória da Conquista. Eu lembro mais uma vez aqui aos meus amigos lá do Pará, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vocês que me cobraram os assuntos nacionais. Eu estou falando de Vitória da Conquista, que é minha terra, então a gente vai fazer essa divisão aqui. Mas agradeço e eu quero que vocês também assistam esse vídeo para entender também um pouco da minha terra, que é a Vitória da Conquista. E dizendo isso, por que eu disse que a prefeita Sheila vence as eleições se disputar com Lúcia Rocha e não vence se disputar com Valdenor? Quanto a Marcos Adriano, o Washington, Romilson e o Coronel Ivanildo, eu não tenho como avaliar, porque não conheço assim por inteiro a coisa. Mas o que está colocado, e falaram aí de umas sondagens que foram feitas, e esses 3 nomes gravitaram de forma forte que eu digo assim, com números próximos. Já os outros candidatos, com exceção do Coronel Ivanildo, que ele não entrava, ficaram lá, né, sem nenhuma aspiração a 2 dígitos. Isso é uma coisa difícil de você resolver. Bom, por isso também em outro vídeo nós comentamos sobre a questão da importância dos vices. Nós entendemos, por exemplo, que caminha de uma maneira forte a delegada Gabriela Garrido para ser a candidata a vice na chapa de Valdenor Pereira. Como também caminha, também de forma forte, para ser candidata a vice na chapa de Lúcia Rocha, o delegado vereador Marcos Vinícius. Entendeu? Agora, no caso de Sheila Lemos, o nome mais provável, mais adequado, pelo menos no que se vê assim de longe, seria
do médico Aloysio Alain. Mas corre por fora também o desejo do secretário de saúde da prefeitura, Vinícius, que na eleição passada era apoiador de José Raimundo, mas hoje é secretário de Sheila. Como também o nome de João do Trator. João do Trator, ou João Guimarães, ele tem o carinho do staff da prefeita Sheila Lemos. Eu já conversei com alguns e um ou outro fica com receio, mas outros falam, não, nosso candidato é João do Trator. Agora, a prefeita Sheila, ela já tinha descartado João do Trator, como descartou Ivan Cordeiro, muito bem votado para deputado, inclusive tendo o dobro do voto da prefeita. E Luiz Carlos Dudek, ele me disse que nunca foi candidato a vice-prefeito de ninguém, que ele é candidato a vereador. Mas ela disse que não ficaria com nenhum desses três no primeiro momento. Mas política, às vezes, normalmente, não é o candidato que escolhe, o prefeito que escolhe o seu vice, né? Na verdade, quem escolheu Dona Irma para ser vice de Ezen foi José William de Oliveira Nunes, que peitou Gedel e Lúcio, que nenhum dos dois queria Irma como candidata. Mas foi Zé William que impôs. E Irma virou candidata, já a candidatura de Sheila. Eu tenho um amigo também que disse que vai me falar por que Sheila foi candidata e como foi. Ele pensou que eu já soubesse, mas eu não sei. Sinceramente, não sei sobre isso. Mas vou agradecer e vou, logo assim que eu tiver bonzinho de saúde, eu vou até ele para ele me dizer, me contar essa história direitinho, que eu adoro saber segredo e sei guardar. Bom, então, nesse esboço fica a coisa que eu falei da importância dos vices. Aí você vai ver por que eu estou comentando isso. Olha, por mais que existam pessoas zangadas com o modus PT de governar, de agir com o companheiro, isso, aquilo, outro, cada um com suas queixas naturais, eu sei o que é poder. Quando você tem que decidir entre A e B, e você às vezes tem que, se você escolhe A, você desagrada B, se escolhe B, você desagrada A. O que você não pode é agradar A e B, e nem desagradar A e B. Porque aí você vai ter a reclamação do C, e assim vira uma confusão na cabeça do candidato. Eu falo que não é que nem sempre é o candidato principal que escolhe o vice. Um exemplo do famigerado Jair Bolsonaro. Ele nunca quis o general Heleno. Desculpe, ele nunca quis o general Mourão. Ele sempre quis para vice o sujeito, o Heleno. Eu me recuso a chamar esse cidadão de general, porque ele é uma decepção como homem, apesar de que Mourão também é uma coisa insignificante. Se colocar uma melancia no pescoço e uma bobina de palhaço, uma bolinha vermelha no nariz, ninguém vai notar esse Mourão que foi um vice que não prestou para nada e um senador ridículo, medíocre. Bom, aí o Bolsonaro chegou a dizer, não, minha preferência é o general Heleno. Mas quem escolheu o general Mourão foi o Exército, ele não podia falar nada, ficou o general Mourão. Que inclusive vocês notaram que ficou desprezado por Bolsonaro, recebeu ataque até do pessoal da família toda, e ele não tinha nem condição de reagir, porque foi imposto. Então, eu não sei aqui se a prefeita Sheila terá condições de dizer, não, eu quero que o meu candidato a vice seja Dr. José Penedo. Aí, eu não sei se ela tem essa força. Por isso que alguns segmentos da própria prefeitura municipal já fala na candidatura certa como vice de João do Trator. Bom,
Dizendo isso, meus caros e minhas caras, você vai medir na balança a conjuntura das coisas, certo? Aí você vai ter que ver quais são as forças políticas que cada um tem. A força política que tem Sheila, eu falo política no sentido de melhorar o voto sem necessariamente fazer aquela política mesquinha que foi feita na campanha passada. Eu acredito até que no primeiro turno ninguém tem a coragem de fazer, mas também não posso dar detalhes. Você tem a candidatura de Valdenor, que é uma candidatura partidária, ideológica, e que nas últimas 3 eleições de Vitória da Conquista sempre permeou o tamanho de 80 mil votos. Isso é média. 78, 75, 80. Você tem a candidatura de Sheila, que você vai saber o tamanho agora. Porque não se pode saber se Sheila tem a mesma quantidade de votos que conseguiu Ezen Guzmão. Eu posso afiançar aos senhores que Sheila não tem, por exemplo, o conhecimento político que Ezen Guzmão tinha. Eu não estou falando de questão intelectual, de questão de ter lido nada, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, que ele era envolvido com a política e a prefeita Sheila foi envolvida pela política após o falecimento dele. É um dado a se pensar. Já Valdenor não. Valdenor tem o conhecimento político necessário. A pretensa candidata a vice, e o pessoal já disse que é coisa certa, Gabriela Garrido, ela busca um nicho onde eu noto que o Partido dos Trabalhadores não tem. Ela comunica bem, ela está, eu vejo aqui no Instagram, que ela pega temas importantes e joga duro. Isso deve agradar muito. Eu sou péssimo de Instagram, essas coisas. Se não me ensinar direito, eu não sei seguir as pessoas e tal. Mas já vi alguns posts dela muito bons. Curtos, não assim como Paulo Nunes fala muito, mas importante para fazer uma penetração num eleitorado que o PT tem dificuldade de penetrar. O PT sempre foi bom no corpo a corpo, sempre foi bom naquela política de orçamento participativo, de estar junto do povo, mas já tem mais ou menos uns 10 anos que o PT não faz isso. Talvez seja pela influência da internet que o PT não sabe manusear bem. E tem a candidatura de Lúcia Rocha, com a possibilidade de ter o vereador Marcos Vinícius como seu candidato a vice. Lúcia sempre teve uma votação boa para vereadora e como também teve para deputada dentro do que podia ter Vitória da Conquista, ela teve. A candidatura de prefeito é diferente de vereador e de prefeito. Lembro aos senhores o seguinte, 2 vereadores, aliás, mais do que isso, mas vamos colocar aqui, 2 vereadores foram prefeitos de Vitória da Conquista. Eu lembrando aqui de Raul Ferraz, que foi vereador primeiro, para depois ser prefeito de Conquista. Assim como também Dr. Fernando Espínola, porque Gildásio Cairo, ele foi vereador, foi deputado, e depois ele se tornou vice-prefeito de Raul e acabou sendo prefeito de Vitória da Conquista. Daí então, parou ali em Raul Ferraz, nunca mais um vereador de Vitória da Conquista conseguiu ganhar uma eleição. Foi assim com Arlindo Rebouças, que tentou e não deu, né? Outros ensaiavam, mas não iam avante. E uma coisa que eu me lembro ter dito a Arlindo. Ora, falei com ele, se você não tem a Câmara, que é um poder, junto de você, você não vai ganhar a eleição. Não sei se ele se recorda disso. Mas Arlindo achava que ele ia ganhar. Então, o
que eu vejo na vereadora Lúcia Rocha é que ela conseguiu levar um vereador, Marcos Vinícius. Os outros foram compor os partidos organizados pela prefeita Sheila, que dividiu os vereadores da base dela em 3 partidos diferentes e deixou 2 vereadores a ver navios aí que não se sabe onde é que vai ser colocado. Não vou falar o nome de ninguém agora, não. Já o caso do PT, ele tem um pouco de confusão com a federação em relação ao vereador Babão, que por ser amigo íntimo da prefeita e às vezes propagandista das obras de tapa-buraco da prefeitura e outras obras, não estou fazendo crítica, mas é o que eu vejo, não me parece fazer oposição ao governo municipal. Então, o PT, PCdoB, PV, que fazem parte da base, eu não sei se o PSB faz também, mas acho que sim. Então, esses partidos veem Babão como uma pessoa da base de Sheila Lemos. Não sei se ele vai sair ou se não vai, não é isso que importa. Eu estou dizendo que é isso que eu vejo hoje. Daí, então, vai valer o quê? Vai valer o que está fora do ramo da política partidária. Os apoios políticos que você vai receber de quem pensa. O que é que eu posso dizer? O Jair Bolsonaro fez uma reunião e disse que todo mundo que estava ao redor dele tinha uma inteligência acima da média. Eu acredito que tinha. Porque uma coisa é inteligência, outra coisa é cultura política. É você saber, é você ter lido e se orientado, como Severo Salles colocou ali, fazendo uma carta a Paulo Nunes, ele falou lá de Platão, não foi isso? Ele explicou como é que funcionava a política de Atenas, né? A política de Esparta, e foi citando para você ver como as coisas vão se desenvolvendo. Esse nicho é extremamente importante. Porque às vezes você tem na sua campanha, você tem um apoio de 100 médicos. Se nenhum deles tiver essa cultura que eu acabei de falar, você só vai ter 100 votos. Mas se nesses 100 médicos, é só um exemplo, viu, médicos? Se no meio desses 100 médicos você tiver 5 pensadores, é possível que você consiga 1000 votos. Pelo poder de organização e de convencimento que esse grupo passa a ter no seio da sociedade de conquista. Era isso que eu queria falar. Então, considerando tudo isso, pesando direitinho na balança, eu vejo que numa eleição entre Valdenor Pereira e Sheila Lemos, Valdenor Pereira vence a eleição no segundo turno. Eu não tenho dúvida disso. Mas, se a eleição for entre Sheila Lemos, eu digo o segundo turno, e Lúcia Rocha, vence a eleição a prefeita Sheila Lemos. Agora aí, você tem tudo isso para você discutir na segunda-feira de carnaval, que é hoje, à vontade. Essa é a minha opinião. Vou dar o ponto e basta.